Olá, aqui é Ricardo Moreira, a IR, produtor musical, com mais uma resenha em cima de uma live que eu fiz com o Arthur Fitzgibbon, da One RPM. Ele falou coisas interessantíssimas, a gente tem algo como 2 horas quase 2 horas de papo, e eu vou te dizer que tem nada ali jogado fora, eu acho que tem muita coisa proveitosa, mas de qualquer forma, fica a seu critério assisti-la toda ou dar uma olhadinha nessa resenha aqui, onde eu destaco ou tento destacar os fatos mais importantes, as curiosidades, enfim, mas de qualquer maneira sob meu olhar, né? Mistura um pouquinho o que o Arthur falou para mim e o que eu acho do que o Arthur falou para mim, sem querer, claro, evidentemente, botar palavras na boca dele. Então o Arthur ele começou há 10 anos a One RPM com a intenção de fazer essa ponte com o surgimento do mercado de streaming, fazer essa ponte entre o que as gravadoras produziam e as empresas de streaming, Spotify, Deezer, Apple, enfim, todo mundo que comercializa o streaming. Então, ali surgia a figura da agregadora, né? Agregadora, que é uma palavra que hoje está caindo em desuso dentro da One RPM, por conta da especificação de perfil que ela adotou no mercado. Mas, de qualquer forma, ele está há 10 anos atuando e no meio dessa história toda, porque assim, é preciso que se diga que a One RPM começou com uma visão muito pragmática, muito prática. Vamos distribuir sem critério no sentido artístico o que as pessoas querem, ou seja, o que as gravadoras estão produzindo, o que os selos independentes estão produzindo, o que os artistas independentes estão produzindo, a gente vai pegar e dar na mão do provedor de streaming. Simplesmente isso. Não estava exatamente legítimo, é ético, não tem problema nenhum com relação a isso, mas não havia um critério de seleção, nenhum tipo de critério, e assim eles foram. Só que ao passo que o mercado digital foi crescendo, aí eu falo da minha interpretação, vendo o mercado, ao passo que o mercado digital foi crescendo, passou de download para streaming, e cada vez mais o streaming significando mais para o mercado em termos de distribuição, né? As pessoas não tinham mais contato com o físico, as gravadoras já tinham perdido muito dinheiro com a pirataria física, o CD já não era muito comercializado, as gravadoras enxugaram, colocaram para fora da gravadora os criativos, né? Aqueles do meu perfil, AIRs, essas pessoas foram saindo e ali foram ficando pessoas só interessadas em avaliar. Hoje em dia, avaliar views, seguidores, plays e não mais o que a gravadora fazia de melhor, que era avaliar e desenvolver carreiras, melhorar as carreiras artísticas, aperfeiçoar as carreiras artísticas com essa interlocução entre o AIR e o artista. Isso acabou parando de existir. E não sei se intuitivamente ou realmente o Arthur viu essa brecha, então de agregador ele veio para o meio do caminho, ele ficou no meio do caminho de uma espécie que pode se chamar uma espécie de empresa desenvolvedora. Ele começou a desenvolver carreiras, porque ele viu ali uma brecha que as gravadoras estavam deixando para trás. Claro que elas ainda se preocupam, de certa forma, aqui e ali, com algum desenvolvimento de carreira ou com alguma interlocução, mas flagrantemente elas pegam o que assinam, o que imprime no meio digital, o que aparece no meio digital com destaque, e vai e coloca e põe no mercado. Simplesmente com algum apelo de marketing ou não, e uma simples distribuidora, né? As gravadoras que eram gravadoras, ou seja, gravavam, elas agora não gravam mais. Elas são como que editoras, assinam as obras e fazem com que aquilo seja distribuído a partir do momento que o artista traz o material pronto. É mais ou menos assim. Então, vendo essa lacuna, primeiramente, e depois de ter se estruturado bastante como distribuidor, como agregador, ele começou a partir de uma base de 600 mil já, 600 mil inputs artísticos que ele tem na mão, ele começou a selecionar e tem em torno de 1.500 que ele conseguia lidar com
Lidar com, quer dizer, esses artistas acabaram colocando a cabeça para fora e chamado a atenção entre os procedimentos analíticos que ele já tem agora na One RPM, ele começou a identificar e dentro desses 1.500 colocou categorias de 5 a 1, ao contrário, sendo o artista 5 mais importante, o 1 ascendente, nessa ordem de escala, começou a também distribuir a atenção dele e eventualmente investimentos. Então as gravadoras muito preocupadas hoje com plays, com views, com seguidores, acabou criando uma brecha para que uma empresa esperta, moderna, inteligente e também com expertise, porque o Arthur, ele é músico, ele tem experiência não só na questão do comércio da música, mas também como gerador de conteúdo também. Ele tem uma banda, ele ensaia, ele está sempre ligado na música, apesar de não ser artista praticante. Ele tem essa visão do AIR, ele tem essa visão e começou a ficar esperto para isso. E hoje em dia ele tem algo como, ele disse aqui, algo como 11 pessoas na equipe dele, que ele pode caracterizar como AIRs. Então o Arthur descobriu que investindo um pouco mais em AIR, ou seja, um pessoal que entende de artistas, repertório e a mistura desses dois elementos, ele podia dar mais longevidade à obra. Ele passou a entender que aquilo ali era uma estratégia de manutenção da One RPM como provedora de conteúdo cada vez mais para ficar. E claro, quando a gente está falando do meio digital, se você fala que um artista fica 5 anos, é praticamente uma eternidade. Se ele fica 10, é praticamente uma eternidade. E só fazendo coisas realmente que resistentes ao tempo, é que você consegue essa longevidade e consegue aumentar teus números. Os consumos não são tão instantâneos, são consumos que ficam. Você lança um EP de um artista interessante, o cara ouve muito aquilo, né? O público ouve muito aquilo e fica interessado no que vem. O que vem desse artista? Você cria público, né? E ele ficou esperto para isso. Quando ele também se alia a artistas que entendem que hoje, conforme nós conversamos, o que eu penso teve eco na cabeça do Arthur, e o Arthur vem praticando isso também, ele chama de influencer esse perfil do artista que não é o palco, que não é a canção, que não é a música propriamente dita. Porque a gente gosta de um artista não só pela música que ele faz, a gente gosta pelo comportamento, pelas ideias, pelo que ele fala, com quem ele anda, a roupa que ele usa, enfim, tudo. A gente presta atenção em tudo. Quando a gente gosta do artista, a gente passa a prestar atenção em tudo. Então, isso também virou produto hoje em dia. Então, quando ele se alia a artistas que estão antenados com isso, que estão preocupados em oferecer mais de si próprios, claro que com uma editoria pensada, não é sair jogando conteúdo à toa, quando ele se alia a artistas que criam também esse mercado para tudo que não é música dele, ele cresce junto com o artista muito mais. A interlocução da One RPM aumenta até a nível eventualmente de investimento. Então, assim, ao passo que o digital trouxe uma rapidez tecnológica muito grande, ele entende, porque ele também é cria de gravadora como eu, ele também entende que é preciso haver planejamento, é preciso haver que o conceito de álbum de antigamente, o conceito que a gente tinha de 10 faixas, 12, 14 faixas que havia do álbum, ainda é útil para represar coisa boa e poder organizar o lançamento e chegar no mercado na hora certa, no momento certo, com uma carta de intenções artísticas que vai falar ao longo do ano inteiro, eventualmente, quem sabe 1 ano e meio, 2. Então ele aprendeu que poderia tirar de bom tudo aquilo que ele tinha de escola das gravadoras, da maneira com que ela fazia, dentro do digital. Porque você lançar um single, outro single, outro single, outro single, é muito legal, mas se eles não se falarem entre si, se o cara lançar rumba, chachado, frevo, rock and roll, e não se falarem esteticamente, a não ser que essa confusão seja a linguagem do artista, se não se se falarem esteticamente, ele não cria público, não cria personalidade, não cria um poder atrativo. Então, essa organização do álbum é interessante. E ele aprendeu isso, começa a se organizar.
Isso é bastante interessante. Ele, a partir dessa organização, ele consegue visualizar mais o mercado e mais o resultado. O resultado é mais aferível. E, claro, que o resultado também vem em termos de lucratividade maior, porque você tem mais conteúdo para oferecer daquele artista. Isso é bem interessante. Outra coisa bacana que o Arthur falou para mim, e eu achei muito legal, porque de certa forma ecoa com as coisas que eu penso também, é que as empresas hoje em dia de streaming, todas elas são empresas de tecnologia, que o pessoal que está lá dentro, ele está muito mais preocupado em pegar o cara que não é premium e tornar o cara premium, tornar um cara um assinante. Essa é a principal preocupação deles. A preocupação deles não passa pelo conteúdo. Eles pegam curadores de fora, pessoas que têm opinião, que trabalham, produtores, pessoas, celebridades, e tentam fazer com que essas pessoas atraiam ouvintes, público, para aquelas faixas. Isso, de certa forma, acaba por ser podia chamar de um erro, porque quanto mais o Spotify, o Deezer, a Apple se colocar como curador, se colocar como antigamente as rádios se comportavam, né? Você ligava a rádio XYZ porque aquela ali tocava samba e você queria ouvir samba. A outra porque tocava MPB, a outra porque tocava rock and roll, a outra porque era pop music, a outra porque era pagode, enfim. Claro que a gente não quer aqui que o Spotify fique completamente compartimentado. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é em cada compartimento ter sabedoria, ter experiência, não só de curadores, mas do próprio Spotify, do próprio Deezer, do próprio Apple. Isso era bem interessante eles desenvolver, se aproximarem mais dos curadores, porque os curadores, de certa forma, reverberam com tudo que a gente vem falando de AIR, que é um pensamento artístico, é um pensamento sobre um caminho estético. Esse caminho estético encontra pessoas, né? O algoritmo, eu brinco sempre que dentro do algoritmo também bate um coração, mas o algoritmo aprende com pessoas. E assim, por mais que ele se refine, ele nunca vai ser igual a uma pessoa, graças a Deus, né? No dia que o algoritmo for uma pessoa, não precisamos nem de compositores. É só o algoritmo compor direitinho para o público, né? E o público consumir, mas graças a Deus não é assim. O algoritmo é uma ferramenta para dar agilidade de atendimento ao público, mas o pensamento artístico do indivíduo, seja ele artista, seja ele produtor, seja ele RR, seja ele curador, é indispensável. E os streamers, os comercializadores de streaming vão aprender isso, estão aprendendo já. Outra coisa que ele falou foi sobre distribuição de renda, que ainda é um pouco injusta. A classe artística toda reclama, no mundo inteiro, reclama da distribuição. É uma coisa que precisa ser refinada, precisa avançar para o mercado respirar. E ele observou que dos tipos, porque cada companhia tem um comportamento de distribuição de lucros, o que ele observou é que uma delas desenvolve uma coisa muito interessante, que é aquela coisa assim, eu ouvi Chico Buarque, ouvi Genesis, ouvi, enfim, qualquer tipo de artista, dos milhares de possibilidades, o dinheiro da minha mensalidade vai para aqueles que eu ouço. Me parece bastante justo isso. Isso me parece bastante justo. Ainda que, se você não tiver uma boa música, não fizer um bom trabalho de base nas redes sociais para atrair atenção para sua música, você vai acabar ficando para trás e vai ganhar menos. Que ganhe mais quem atrai mais público. Me parece também a maneira mais acertada de se fazer a remuneração de artistas. Outra coisa que ele falou interessante é que hoje a gente compete mesmo no streaming. E a competição ela se dá dentro, né? A partir do momento que você faz com que esses curadores e pessoas que fazem as playlists colocarem o seu produto lá, e eles também são movidos pelo número de atrações que vocês tragam para as suas redes sociais, para o seu Instagram, para o seu Facebook, para o seu
YouTube, então isso tudo é muito importante. Você ficar muito focado naquele lado todo que não é de música, mas também é de música, né? Que você vai colocar lives, vai colocar suas faixas inéditas, vai colocar seus clipes, suas letras, os clipes com letras, enfim, você vai colocar todo o seu conteúdo. Então esse trabalho é muito importante para poder você competir bem dentro do streaming e atrair o seu público. E ele observou uma coisa, para finalizar, muito importante. O Nando Reis, que é um ex-Titã, Nando Reis, que começou na década de 80 com os Titãs, é um cara gigante que sempre esteve vigente com a música atual, com a estética afiada no rock and roll e sempre muito contemporâneo. Ele é um cara que também acabou sendo influenciado pela One RPM a se comportar como influências de fato. Então ele começou a produzir mais conteúdo para o YouTube. Hoje em dia ele é um cara que tem milhões de visualizações e isso fez com que ele crescesse de uma maneira geral. Então o artista que antes, Nando Reis, eu fui a IR do Nando Reis, era de certa forma, tinha que ter uma interlocução. O lado da interlocução negativa com as gravadoras é que o artista acaba por não produzir, não ser dono do seu próprio negócio, ele não produz a sua música, ele ganha menos, ele ganha um royalty artístico de 8 a 12%, por exemplo, sobre a venda do disco, do CD antigamente. Hoje em dia o cara é dono de quase tudo, né? Ele tem uma parte para a desenvolvedora, no caso a One RPM, e o resto é para ele. E ele foi influenciado pela One RPM, que tem essa visão de negócio mais contemporânea. Ele começou a dar asas para a comunicação dele. O Nando se expressa muito bem, tem ideias interessantíssimas. Então ele começou a dar vazão para isso, começou a crescer muito e está cada vez maior. E está ultrapassando seus contemporâneos nessa viela da não música, né? É claro que, conforme eu falei, todos que contribuem com o seu lado não música, também colocam música o tempo todo, claro, é evidente. Mas esse lado não música, que é preponderante, que é aquilo que antigamente o fã tinha que correr atrás, tinha que ler livros, tinha que escutar, ver todas as entrevistas, tinha que ler as revistas, enfim. Hoje em dia está muito fácil, é só você fazer e colocar no ar. O Nando entrou na dança e está cada vez maior. Olha só que coisa bacana. Ainda vou conseguir falar com o Nando aqui para explicar justamente como é que ele fez essa metamorfose de simplesmente artista que ia para o palco e cantava e produzia fonogramas e colocava à venda, como é que ele se transformou num influencer, um cara que está aí o tempo todo junto com a gente. É um aprendizado muito bacana, é um grande case. Então prestem atenção nos movimentos do Nando. A outra coisa, eu estou saudando, porque eu moro em Portugal, que é o One RPM, está vindo para Portugal, e eu espero ser um parceiro aí de revelações de artistas, de pontes de comunicação, enfim, seja o que for, eu quero mesmo que a música cresça aqui em Portugal, no Brasil, no mundo. Espero que eu tenha sido bastante claro, mas, por favor, não deixem de ver a entrevista. A entrevista foi muito interessante. São 2 horas. Vê 10 minutinhos por dia. Vale a pena ver o que o Arthur falou comigo e foi um papo muito interessante. Então fiquem ligados aí no Deus da Música. Até já. Tchau, tchau.